Então vamos lá, pessoal, voltando aqui para o nosso banco de dados de exemplo para aprender a trabalhar com Metabase. Nós vimos que a tabela de orders ela tem aqui já algumas sugestões e a gente já conseguiu replicar essa primeira sugestão, né, que é o total de transações. Então aqui está o meu painel. Esqueci de mostrar uma coisa muito importante para vocês no último vídeo. Eu vou remover essa pergunta aqui e vou fazê-la de novo, porque eu não salvei o painel, tá? Então, salvei ele aqui, mas eu vou refazer até para a gente praticar. Já vou pegar a minha pergunta, então tá dentro da minha coleção. Clicando aqui, ele me fala, ó, número de ordens, número total de transações, beleza? Esse nome aqui eu vou mudar ele no futuro, então para ficar igual, né? Total de transações, eu vou mandar salvar de novo. Total de transações, mas você pode dar o nome que você quiser. Transações, deixa eu ver se está tudo maiúsculo. Não tá? Total de transações. Vou pedir para salvar aqui na minha coleção. Mais uma vez ele vai me perguntar se eu quero adicionar um painel. O meu painel está dentro da minha coleção. Painel Orders. Total de transações. Por que que ele deu essa contagem feiosa aqui, né? Não sei. Vamos voltar lá no meu. Vamos excluir ele aqui de novo. Fazer essa pergunta. Com certeza a gente mexeu alguma coisinha aqui que não deveria. Número total de transações. Vamos visualizar ele aqui. 18. Salvei. Nossas análises. Minha coleção. Show de bola. Sim. Minha coleção pessoal, que tá o meu painel. Beleza. Número total de transações. Total de transações. Deixa eu tentar mudar isso aqui, ó. Aqui, ó. Total de transações. Pode ter sido por causa disso. Não, beleza. Conseguimos fazer isso. Qual que é o ponto? Temos que salvar. Se eu não salvar, ele vai dar um erro. Beleza? Vamos replicar esse segundo gráfico aqui, ó, esse segundo card, que são as transações nos últimos 30 dias. Então, do mesmo jeito, eu poderia criar um SQL, mas dessa vez eu vou preferir trabalhar diretamente aqui com fazendo uma pergunta. Então, tudo começa na hora de fazer essa pergunta. Vou escolher o banco de dados, que é o meu banco de exemplo, a tabela que eu quero. Então, eu já vou começar fazendo um filtro aqui de tudo que foi criado anterior a 30 dias, incluir hoje, tudo bem? E vou pedir para somar tudo que vim. Então, eu vou somar o número de linhas aqui, vou visualizar. Ou seja, 0, que é a mesma informação que ele tem, né? Se eu, para tentar conferir, né, voltar aqui em ordens e filtrar por Created at descendente, eu vou ver que a última compra foi feita em abril de 2020. Nós estamos em setembro. Então, hoje é dia 1º de setembro de 2020, então realmente não tem nada feito, nada comprado, nenhuma ordem realizada. Eu vou, mais uma vez, pegar o nome que ele deu aqui, voltar aqui no meu banco de exemplos, só para deixar bonitinho. Aqui não, era no raio-x, né? Transações nos últimos 30 dias, vou copiar e colar. Vou salvar, e aí esse processo se repete, né? Transações nos últimos 30 dias. Eu vou pedir para salvar na minha coleção, você pode salvar em qualquer uma. Ele vai me perguntar se vai precisar de adicionar algum painel. Esse painel também está dentro das minhas coleções. E aí, tá igualzinho o que ele criou. Mais uma vez, gente, salvar. Não adianta
eu fazer e não salvar. Um outro caminho para já trazer informação aqui para o dashboard, vamos olhar o tempo aqui para não ficar muito grande, é incluir através de uma pergunta já pronta, né? Então, pode ser que lá na minha coleção pessoal eu tenha aqui deixa eu ver, transação, número de consumidores totais, que é uma coisa que a gente vai passar lá, mas só para mostrar aqui que eu consigo adicionar já estando aqui no painel. Mas vamos fechar isso aqui, scroll, salvo, para fazer uma outra análise aqui, que é aquela em relação às pessoas cadastradas na tabela de usuário, mas que não são necessariamente clientes, que é o que ele me explica aqui, né? Na hora que eu volto para minha tabela, para minha informação do banco de dados, ele fala o seguinte, ó, isso é uma tabela de usuários, empregados e suporte a vendas também tem contas. Vamos abrir o raio-x dela, e aí ele me fala, ó, eu tenho 2.500 pessoas nessa tabela, que é aquilo que a gente já fez, né, um count na tabela de usuários. Então, vou pegar o banco de dados, people dessa vez, e vou sumarizar ela, ó, número de linhas, visualizar. 2.500 pessoas, é o mesmíssimo resultado. Mas a minha dúvida é o seguinte, será que o número de pessoas que compraram alguma vez na vida é maior ou menor que 2.500 pessoas, né? E aí a gente vai chegar num resultado interessante. Vamos fazer essa pergunta aqui. A ideia é essa. Estou com dúvida, vou perguntar para o meu banco de dados, banco de exemplo, ordens. E aí, o que eu quero saber? Primeiro, eu quero consolidar todo mundo que já fez alguma compra, né? Então, eu vou sumarizar aqui, ó, número de linhas por ID de usuário, user ID. E vou visualizar meu dado. Então, aqui ele consolidou. Ó, usuário 1 fez 11 compras, usuário 3 fez 10, usuário 4 fez 4, ao longo de todo o tempo que esse banco de dados foi criado. Aqui de cara eu já consigo ver que eu tenho algumas falhas, né? Falhas de não ter usuário 2, por exemplo. Não ter usuário 11. E aí, se eu voltar aqui na minha... Não vou fechar isso aqui não. Se eu voltar aqui na minha tabela de usuário, banco de dados, people, na verdade, que ele chama, né? Eu vejo que ele tem um usuário 2, mas o usuário 2 nunca fez uma compra, então ele provavelmente pode ser um vendedor. Mas não vamos ficar só nisso, não. Vamos fazer essa pergunta aqui para ele, né? Então, filtrei aqui a tabela people, não é um filtro que eu quero sumarizar o número de linhas que por usuário ID, o usuário ID, na verdade não é o número de pessoas, né? Estou querendo aqui é um número de ordens. Vou sumarizar pelo ID do usuário e ele vai me dar essa visualização. Tá, mas como é que eu vou contar isso, né? Para saber quantos usuários que eu tenho aqui que um dia fizeram essa compra. Vou sumarizar mais uma vez. Então, peço para sumarizar e aí sim eu conto só o número de linhas. Então, o que ele vai me dar? 1.746 pessoas das 2.500 que existem na minha tabela de usuário e já fizeram compra. Quer dizer que essa diferença é quem está ali na base, ou que nunca fez compra, ou que é empregado da empresa, né? Então, a gente confirma o que ele me falou lá no início. Se eu quisesse fazer, utilizar aqui o SQL para confirmar o que eu mostrei para vocês. Então, mais uma vez, vou fazer uma pergunta, vou fazer uma consulta nativa ao meu banco de dados. É o banco de exemplo que eu escolhi, eu já fiz essa consulta, né? Então, primeiro eu vou fazer um count aqui
de todas as linhas agrupando por usuário. Ele vai me dar aquele primeiro resultado que eu tive e depois eu vou fazer um count de todas as linhas. Então, Ctrl X aqui, 1746, 1746. Muito mais fácil a gente fazer essa análise utilizando aqui esse painel, clica e arrasta. Vamos ver se dá tempo. Não. No próximo vídeo eu já vou mostrar. A gente já vai fazer uma classificação aqui também por tipos de usuário, né? Para fazer mais uma pergunta aqui e tentar realmente chegar confirmar ainda mais essa conclusão de que nem todo usuário, nem todo cadastro na tabela People é cliente, sim. A gente tem algumas pessoas ali que são empregados desse nosso banco de dados. Ok? Então é isso. Vamos, só para finalizar, jogar isso aqui no nosso painel. Então, vou salvar número de consumidores totais. Eu já até tinha feito uma consulta, consumidores totais. Salvo na minha coleção. Vou adicionar o painel. Você não é obrigado a adicionar o painel de imediato, mas só para a gente exercitar. Então, eu tenho 18.700 transações, nenhuma transação nos últimos 30 dias e 1.746 pessoas já compraram algum produto da minha empresa, salvo, e o meu dashboard, à medida que eu vou salvando coisas, vai sendo construído. Tá legal? Um abraço, tudo de bom.